Amém? Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que tenha uma maquita que possa emprestar? Maquita? Cortar pedra. Tem? Tem? Aqui, ó, Hernani. Já arrumamos a maquita. Pô, vamos consertar aquele poste lá, tá vendo? Depois no final eu falo contigo, querido, tá? É para acertar a base do poste, para a gente botar ele em pé. A gente está na dificuldade dessa máquina. Aí Deus falou comigo ali, pergunta aí. Pronto, está resolvido. Falei com o Hernani e nós vamos resolver isso. Amém? Vanessa, tá tudo certo aí? Coloca para mim o tema ali. O pastor, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, ele falou sobre as artimanhas do diabo, de nós nos preservar para não cair no laço do passarinheiro. Né? Deu aqui alguns exemplos, me lembrei da minha infância, quando ele estava falando, eu pegava a bacia, onde minha mãe quarava a roupa, botava lá a bacia de cabelo, com um pauzinho, uma linha, botava lá os alpiches e ficava lá de longe com aquela bacia, esperando vir a rolinha, qualquer passarinho que entrasse ali, eu tchum! Acho que hoje os adolescentes, as crianças hoje não brincam com isso, mas no nosso tempo era tiradeira, bola de gude. Hoje em dia não tem mais nada disso. Esse telefone celular não deixa mais as crianças serem crianças como eram antigamente, né? Então, o pastor pregou sobre as artimanhas do diabo, de como o diabo arma arapucas. E durante a semana, do domingo para cá, eu fiquei pensando nisso. E é o Espírito Santo falando comigo, eu conversando com Deus, nas minhas orações. O Espírito Santo falou que tem muita gente que já está enlaçada pelo passarinheiro e nem sabe. Tem muita gente dentro das igrejas já enlaçada pelo passarinheiro, e o passarinheiro ali é o diabo, já laçou a pessoa e a pessoa nem se deu conta disso. Já está vivendo uma vida já amarradinha, presinha, e não se deu conta disso. O tema é livre-se do laço do passarinheiro. 2 versículos mais importantes, na minha concepção, que tem na Bíblia, os 2 versículos mais importantes, um é João 3,16. Quem é que pode falar sem olhar na Bíblia? João 3,16. Algum voluntário aí? Fala, Marcelo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 2º versículo, o pastor falou aqui em cima. João 8,32, um voluntário para falar. O pastor disse esse texto aqui. Alguém que saiba esse texto de cor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim, na minha concepção, são os 2 versículos mais importantes, né, da Bíblia. Primeiro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E o segundo, que nós, no momento em que nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, se você quiser gravar, João 3,16 e João 8,32 são os 2 versículos que eu estou citando. Agora, abra, por favor, lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então, hoje, você vai conhecer algumas verdades que vai fazer você se livrar do laço que você possa estar preso, sem perceber. Capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler até o versículo 10.
É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda não ganhei nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí só. Paulo é a espinha dorsal da teologia cristã. Tem um monte de teólogos aí querendo descobrir algumas coisas profundas, mas o apóstolo Paulo é a espinha dorsal da teologia cristã. Porque ninguém foi ao terceiro céu, a não ser ele. Ele foi ao terceiro céu. Ele foi ao trono da graça. Ele foi ao paraíso, aquele lugar que Deus está preparando para que um dia nós venhamos também a habitar. Ele foi lá. E aí Deus ouviu coisas que ele não pode falar e não pode relatar. E para ele não se gloriar, Deus permitiu um espinho na carne. Nisso que eu quero focar, no espinho da carne de Paulo. Paulo relata esse clamor que ele fala, alguma coisa que ele tinha. Alguns dizem que esse espinho na carne dele era alguma coisa sobre enfermidade. Outros já dizem que é alguma coisa na área sentimental familiar dele. Mas ninguém descobria qual era, pode dizer com profundidade. Eu conversando com o pastor Carlos uma vez, nós conversando, o mesmo pensamento dele é o mesmo meu em relação a esse espinho na carne. Mas esse espinho na carne de Paulo era uma área da vida dele, um ponto fraco que ele tinha, que o diabo ficava o atormentando. E aí a pergunta é, por que Deus, e quando ele orou 3 vezes, conforme diz o texto, Deus falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Por que Deus não tirou aquele espinho da carne de Paulo? Por que Deus não tira o espinho da carne da nossa vida? Aquela área da nossa vida que o inimigo está sempre ali nos incomodando. Aquela área frágil da nossa vida. Essa resposta eu vou te dar no final da mensagem. Por que Deus não tira aquele ponto fraco da tua vida? Satanás nos conhece. Desde que no dia que nós saímos do ventre da nossa mãe, Satanás nos conhece. A gente vem crescendo no mundão, na mão dele, porque ele é o Deus desse século, estávamos na mão dele, e o nosso caráter já vem um caráter contaminado lá do Éden, porque somos gerados do primeiro Adão. Então, o nosso caráter vem sendo gerado, sendo moldado, não o caráter dessas crianças que estão aí, mas nós. Eu, por exemplo, me converti aos 35 anos. Então, o meu caráter foi moldado ao mundo. E o diabo viu ali
quais eram as áreas de fraqueza, aquilo que mais a minha alma, a minha vontade, o meu desejo carnal gosta de atuar. Então, Satanás vem nos acompanhando no nosso crescimento e a construção do nosso caráter. Ele sabe tudo o que fazemos, ele conhece as nossas fraquezas, a fraqueza da nossa carne e principalmente como o caráter foi construído. O nosso Deus, o Deus da quem nós servimos, o que ele faz? O que ele fez com o nosso passado? Eu gosto de falar muito disso. Deus pega o teu passado no momento do arrependimento, no momento em que você entrega a vida para Jesus, ele pega o teu passado e faz o quê? Além de perdoar, ele esquece. Ele tem uma santa doença chamada amnésia. Ele esquece, pega tudo e joga no mar do esquecimento. Hebreus capítulo 8, versículo 2, a parte B, diz assim: Deus não lembrará mais dos nossos pecados. Deus não lembra. No momento em que você se arrepende, Deus não lembra mais daquilo que você fazia antes. Deus tem um arquivo morto. Todas as empresas têm um arquivo morto. Mas Satanás não tem arquivo morto. Satanás tem um arquivo vivo. Ele lembra. Ele sabe aonde está o teu ponto fraco. Ele sabe aonde está o teu espinho na carne. E é aí que ele vai atuar. E é aí que ele vai tentar te pegar. Aquele laço do passarinheiro não vai ser naquela área mais forte que você tem, mas sim naquela parte mais frágil que você sabe que você tem. Eu tenho áreas da minha vida que tenho que estar sempre policiada. Senão, meu irmão, balbal. Deus tem um arquivo morto, mas Satanás tem um arquivo vivo. Ele sabe tudo que fizemos desde a nossa infância. Sabe dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes. Consideremos o nosso ponto fraco exatamente o nosso espinho na carne. Como Paulo tem um espinho na carne aqui, como ele fala, era esbofeteado todos os dias. Eu não sei se isso acontece contigo. Eu creio que o Pai Nosso, que Deus nos ensinou a orar, ele já colocou ali: não nos deixe cair em tentação, porque ele sabe da nossa necessidade de não cairmos em tentação. Eu creio que foi colocado essa frase exatamente para que todo dia você venha pedir a Deus para que não se deixe o diabo se manifestar nessa área tua de fraqueza. Não nos deixe cair em tentação. Qual a tentação? Cada um tem a sua particularidade. A minha tentação é uma, mas a tua deve ser outra. O meu espinho na carne é um, mas o teu espinho na carne é outro. Nessa área é que o diabo tenta nos tirar da presença de Deus. É nas nossas fraquezas que ele atua para nos derrubar e para nos induzir ao erro e nos levar a pecar. Tiago, por favor, abra lá. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos hoje passear na Bíblia, porque é muito importante que essa palavra hoje não faça efeito na tua vida hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Eu tenho um mau desejo colocado ali na minha alma. Há um desejo da minha carne. Eu tenho um ponto fraco. Eu sei disso. E com certeza todos nós temos um ponto fraco na vida. Você fala assim: pô, irmão, mas que ponto fraco? Eu vou chegar lá.
Eu vou chegar lá. Porque, de repente, você está enlaçado pelo passarinheiro, nesse laço, que vai contrário à palavra de Deus, e já se acostumou com esse laço. Tu já entrou pelo um caminho de um mau desejo, que é um espinho na tua carne, que você nem se apercebe. Não, aí na igreja, está aí. E o diabo só lá amarradinho, esse aí está na minha mão, ele nem sabe. E hoje ele vai ser denunciado aqui essa noite. Ele está sendo denunciado aqui nessa noite. Esse mau desejo é o nosso espinho na carne, a área da nossa vida que somos fracos. 1 Pedro, anda mais um pouquinho. Capítulo 1, versículo 3, 16. Esse mau desejo, querido, eu coloquei algumas áreas aqui, enquanto vocês estão abrindo aí, quero fazer esse comentário. Tem algumas áreas que eu vou citar aqui, que eu poderia até citar com mais profundidade, mas porque há crianças no ambiente, eu não vou poder ser mais enfático nisso. De repente, quem sabe, num culto dos homens, para os homens, eu possa até um dia me aprofundar nisso. Mas vamos tentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Do 13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Interessante que ele reporta ao tempo que nós vivíamos no mundo. Ele nos reporta ao tempo. O Pedro aqui está falando, está nos reportando a lembrança daquilo que nós fazíamos quando era no mundo. Dos maus desejos, a moldar pelos maus desejos de outrora, os desejos do passado. Eu já falei aqui sobre um pouco da minha vida, eu vim para Cristo pela dor. E, infelizmente, a maioria vem pela dor, não vem pelo amor. Tive grandes oportunidades de vir para Cristo pelo amor. Mas só quando o diabo, eu estava na mão do diabo mesmo, vivia, eu vou falar isso, né, com tristeza, tinha uma mulher em cada esquina, e quando eu estava perdendo a minha família, eu vim para Cristo. Eu era um adúltero. E esse mau desejo ainda está dentro das igrejas, espalhado por dentro das igrejas. Muita gente ainda vivendo vida dupla dentro da igreja. E aí Pedro fala isso, não deixamos nos amoldar pelos pensamentos e os desejos do passado. Nós trazemos na nossa alma alguns maus desejos, atitudes que tomamos quando éramos do mundo. Alguns na área sexual, outros na área financeira, outros na área do vício. Vou dar um exemplo aqui. A área sexual. Vou dar bem sutilento. Você tem uma fraqueza, querido. Tua fraqueza, vou até falar um negócio aqui, querido, a coisa está feia lá fora. Minha esposa, no outro dia, viu um irmão na rua, parado, passa uma menina com roupinha de malhar, aquelas roupinhas apertadinhas. Aí o irmãozinho na frente da minha esposa. E ela ficou assim olhando. Aí depois veio conversar comigo. Pô, César, aconteceu isso. Eu falei, não. Ele não só olhou, não, ele olhou e mexeu.
Sabe o que é isso? Laço do passarinheiro. Continua ali com o lacinho do passarinheiro ali. Ele nem se percebeu, mas a fraqueza, o espinho na carne dele, está permitindo que o diabo, E quantos nessa área não estão envolvidos em alguma coisa? Eu vou falar muito superficialmente, porque eu sei, tem casais aí que precisam de vídeos para se autoestimular. Cara, em vez de procurar alguma fórmula, né? Tenha um pouco de imaginação. O cara, outro dia eu estava vendo o pastor Silas falando, foi fazer o gabinete, o casamento do cara estava terminando, aí descobriu. O cara assistia vídeos. E aí a esposa dele depois começou a ter desejo de ter outros tipos de relacionamento. Área financeira. Tem gente que é fraco nessa área sexual. É o espinho na carne dessa pessoa. E tem outras coisas mais. Pessoas que usam o seu próprio corpo para se autoestimular. Pecado. Tem uma turma aí fora falando que não é pecado se autoestimular, mas é pecado. Porque na hora que você está se autoestimulando, você não está pensando numa couve ou num alface. Você está pensando em alguma coisa. Laço. Tem um vício, tem um ponto fraco, tem um espinho na carne, e está ali o diabo só alimenta, com lacinho ali naquela área da vida daquela pessoa. Pecado. Não consegue resistir, e eu vou falar isso daqui a pouco, a vontade dele é superior a tudo. E o espinho na carne, a vontade, ela é levada pela essa fraqueza, esse espinho na carne da pessoa. Tem pessoas que já não é na área sexual, já é na área financeira. Ela não pode lidar com dinheiro. Se ela vai lidar com dinheiro, ela não consegue, ela fica nervosa, só em tremer, em mexer com dinheiro alheio, mexer com o dinheiro dos outros. Ela tem esse problema. Tem pessoas que, na área financeira, fazem de tudo, vivem debaixo da lei de Gerson, querendo ganhar vantagem em tudo, independente do que se seja feito. É no negócio, é num caixa 2, é sempre numa situação que a pessoa tem a fraqueza, está um calor absurdo. Eu tenho 3 ar-condicionados lá em casa. Aí eu estou usando um só. O meu filho está dormindo no meu quarto. Eu estou mudando agora, aumentando a carga para poder gastar menos luz. Mas já sopraram uma vez no meu ouvido. Pô, César, bota lá um gatinho. E eu fico imaginando quantos filhos de Deus não estão com situações erradas nos seus lares. Espinho na carne, fraqueza. E o diabo enlaçou. E aí você fala assim, e detalhe, lembra lá de Adão e Eva? Eu estava pensando nisso, quando a gente fica pensando, conversando com Deus, o Espírito Santo me lembrou de Eva e Adão. Aí Eva vai lá, come o fruto que não era para comer, e induz Adão a comer. É engraçado que tem pessoas, vamos botar para casal, que quando o cara pensa em fazer alguma coisa, ele ainda pede o aval da esposa. Vamos fazer isso? E aí o espírito da Eva, vamos. Ou então a esposa pensa em fazer alguma coisa e fala para o esposo, vamos fazer isso? Aí o espírito do Adão, vamos. E embarca cada um numa canoa furada. Laço do passarinheiro. É laço. Fraqueza e espinho na carne. Lembra do tema? Livre-se do laço. Conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus 13, 4, não precisa abrir, mas se você quiser escrever, vou falar para o casal. O casamento deve ser honrado. Olha esse texto. Por todos. O seu leito conjugal
conservado e puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cuidado com o que você está levando para dentro da tua casa, querido. Cuidado com aquilo que você está levando para dentro do teu quarto. Cuidado com aquilo que você está usando das coisas do mundo para fazer alguma coisa, para dar uma incrementada. Peça a Deus, Deus vai te dar isso sem usar as coisas do mundo. Isso é laço, é pecado, é espinho na carne. Seu leite tem que ser puro, você está precisando de um estímulo, seja criativo. Tome um remedinho. O diabo, o Deus desse século, ele tem um sistema na mão dele. Ele tem tudo na mão dele, menos a nossa vida. Porque nós temos o penhor de Deus na nossa vida. Nós temos a marca de Cristo, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos uma marca. O diabo olha para nós e fala assim: eu não posso tocar nele. Não posso. Mas eu vou usar das armas, das ciladas, para derrubar ele. E a Bíblia diz assim, ó: não apagueis de vós o Espírito Santo. Tem gente que já se enlaçou tanto por esses caminhos tortos, que o Espírito Santo já, não pense que o Espírito Santo compactua com o pecado. Não pense. O Espírito Santo não compactua com o pecado. Se você não se arrepender, se você não se aperceber e continuar por esse caminho, quando você vê, tu está sozinho, querido. Tudo está na mão dele. E ele vai atuar sempre atacando seus pontos fracos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Palavra de Deus. Sabe por que o diabo está sempre nos cutucando nessa área da nossa vida, nesse espinho da nossa carne? Porque na maioria das vezes não somos praticantes da palavra, somos somente ouvintes da palavra. Vou falar uma coisa aqui, preste atenção no que eu vou falar. Não se preocupe daquilo que você não conhece da Bíblia. Não se preocupe das coisas que você ainda não conhece da Bíblia. Se preocupe daquilo que você já conhece e não pratica. Tem gente se preocupando com aquilo que ainda não conhece da Bíblia. Mas quando teria que se preocupar com aquilo que já sabe, mas não pratica. O problema é que o diabo atua de forma positiva porque em alguns momentos somos só ouvintes da palavra e não praticantes. Se formos praticantes da palavra, nossa fraqueza seria totalmente dominada. Estaríamos sempre protegidos das ciladas do inimigo. Somos santos, fomos separados, fomos ungidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Volta lá em 1 Pedro, anda para lá para frente, mais um pouquinho. Capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Desejos carnais, é exatamente nessa área que o diabo atua. Falar nisso, quem que saiu ontem, foi eliminado do Big Brother ontem? Como é o nome daquela pessoa lá? Hã? Alguém sabe aí quem foi eliminado? Tu sabe, Julinha? Alguém mais sabe aí quem foi eliminado do Big Brother?
Tem gente comprando pay-per-view do Big Brother para ficar vendo 24 horas aquelas câmeras dentro do banheiro, dentro dos quartos. Domingo o pastor vai cobrar plano de leitura bíblica de novo. Principalmente você que levantou a mão aí porque viu o Big Brother, está vendo o Big Brother, quando poderia estar lendo a Bíblia. Praticantes e ouvintes, só ouvintes da palavra, mas não praticantes. O diabo está lá, botando dentro da tua sala, e você não tem o poder daquele controle remoto de mudar o canal. Começa a passar aqueles programas de baixaria, e você está lá assistindo aquilo, se alimentando daquela porcalhada toda. O diabo só te dando alimento, e tu lá com um lacinho no pé. Não estou aqui acusando ninguém, querido. Estou aqui falando a verdade, para que a verdade nos liberte. Um dia eu estava enlaçado em uma área, e Deus me libertou desta área. Isso, não mexe no botão não, que senão o estrobo funciona aí. Desejos carnais é exatamente a área que o diabo atua. Agora vamos pular aqui, porque o tempo já foi. Eu termino essa mensagem exatamente fazendo uma pergunta, como sair da mão do diabo? 1 João, para a gente finalizar, capítulo 2, epístola, tá, querido? Lá no finalzinho. Depois de 1 Pedro, aí vem 1 Epístola a João, capítulo 1, 2. Meus filhinhos, é isso mesmo, é? Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Direção de Deus para a nossa vida. Andar como ele andou. Andar em santidade. O salmista diz que a santidade é o ornamento do nosso corpo. Nós temos que andar em santidade, querido. Ornamento do nosso corpo espiritual é a santidade, está lá nos Salmos. Às vezes a gente se preocupa em botar uma roupa bonita, as mulheres botar umas bijuterias, mas o ornamento desse corpinho é a santidade. Diga não à sua vontade carnal, mude as suas atitudes, desfaça tudo que você sabe que está errado. E com certeza, o Espírito Santo já lembrou a você já deve falar, puxa vida, aquela situação eu vou ter que estar fora do, que eu está fingindo que não está vendo. Tenha fé, saiba viver com o que você já tem. Porque Deus não tira, vou responder aquela pergunta, por que Deus não tira esse espinho da nossa carne? Porque Paulo fala ali, é nas fraquezas que Deus nos aperfeiçoa. Sabe por que Deus não tira o espinho da tua carne? E não vai tirar? Para que você não se torne autodependente. Para que você sempre dependa dele. Porque a dependência de Deus leva à vida eterna. Mas a independência de Deus leva à morte. Deus não vai tirar esse espinho da tua carne. Mas é nesse espinho que você, sabendo desse espinho, você vai ser ali tratado, perseverante, para que um dia, por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é ganho por esforço. E Deus não vai tirar esse espinho da tua carne.
Vamos ficar de pé? Quero orar pela tua vida. Você perdoa o teu irmão. Mas a verdade tem que ser falada. Amém? Não vou chamar, não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas eu quero que você feche os teus olhos agora e pense. E reflita na tua vida, naquela área que você tem, aquele ponto fraco, que o diabo está sempre cirandando ali. Sempre ali jogando ali uma vontadezinha para que tu embarque naquela área. Pensa nisso. E fale, peça a Deus, Senhor, eu quero me libertar disso. Eu quero mudar essa situação. Isso que à luz da palavra é errado, é pecado. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra, Senhor, ela nos dá vida. Ela é verdadeira. Senhor, e a tua palavra diz que, conhecendo a verdade da tua palavra, nós seríamos libertos, Senhor. E ela foi ministrada essa noite, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, que tu venha, Deus, mudar. Deus, eu creio que nessa noite, laços do passarinheiro está sendo desfeito, Deus. Deus, áreas da nossa vida, Senhor, está sendo aí, Deus, já libertada, Senhor, porque os nossos irmãos, Senhor, estão agora pensando, Deus, no arrependimento, Senhor. E aquele que está se arrependendo, Pai, faz aquilo que tu sempre faz, joga no mar do esquecimento aquilo que estava sendo feito. Deus, porque só conhecemos um acusador da nossa alma, se chama o diabo. Tu não nos acusa, Senhor. O diabo está sempre com dedos apontando, nos acusando. Mas, Senhor, tu nunca nos acusa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça e misericórdia, que a renovação do teu sangue venha sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Que eles venham sair daqui, Deus, já pensando em mudança. Deus, e não permitindo mais que o inimigo venha continuar cirandando nesse ponto fraco da sua vida. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vão em paz.